Bem-vindos a essa nova série, Arquitetura de Software 360 graus. Aqui eu vou mostrar alguns casos para vocês, como foram resolvidos e discutir esses casos um pouco as técnicas utilizadas. Isso é para mostrar que arquitetura de software não é o que vocês veem naquele cursinho de certificação do Cloud Provider, não, tá? A arquitetura de software é outra coisa. É você lidar com as limitações, entender o problema e criar uma solução que siga o contorno do problema. Isso é arquitetura de software. O caso que a gente vai ver hoje é de um sistema, de uma aplicação de telemetria para equipamentos industriais. Aí você já pensa assim, vamos botar MQTT, tem um cloud service aí de um provider que já captura MQTT. Sim, se você tiver dinheiro infinito. Você tem que analisar os requisitos e as limitações do seu cliente. Nesse caso em questão, o cliente não queria um nó central que pudesse causar uma indisponibilidade. Ele queria que fossem só servidores concentradores de dispositivo e esses servidores trocassem informação entre si sem necessidade de um nó central. E esses servidores são dispositivos SOC, tipo Raspberry Pi, por exemplo. Ele não queria um nó central, era um requisito inverso da solução, ou seja, não poderia ter um nó central. E não queria que esses dados fossem para fora da empresa. Tá? E é um sistema de monitoração. Então, a ideia era que a partir de qualquer nó você pudesse ir lá, tinha uma telinha LCD, você vê o estado dos dispositivos. E quando foi a última sincronização, tá? Independente de qual nó você tivesse. Bom, interessante esse caso. Como é que você resolveria isso? Né? A gente tem que começar a olhar os padrões de arquitetura de dados, de arquitetura de replicação, de consistência eventual e ver quais mais se encaixam nesse caso. Isso foi um problema real que eu enfrentei e eu resolvi com duas coisas básicas. Uma foi como eu vou manter a consistência, fazer os servidores convergir sem um nó central. Bom, existe o CRDT. CRDT é um padrão que ajuda a gente justamente nessa situação que tem muita gente atualizando. Você precisa fazer com que os vários nós converjam para um ponto comum. CRTD quer dizer Conflict Free Replicated Data Type, tipo de dados livre de conflito de replicação. E existe um padrão que é o LWW, Last Right Wins. É um mapa onde o último que foi inserido vai ser considerado a verdade. Então, essa foi um dos padrões que eu selecionei para resolver esse problema. O outro problema, como é que os servidores vão se encontrar, né? Tem um nó central. Existe um, um, uma técnica de fazer isso que é o Gossip Dissemination. No Gossip Dissemination, você diz assim: olha, o teu vizinho é tal, tal e tal. A partir daí, eles vão descobrindo outros e vão se replicando, e a informação vai sendo replicada para outros. A cada ciclo, cada nó escolhe um conjunto de vizinhos para replicar, e cada vizinho vai falando um para o outro quais foram os vizinhos que ele descobriu. É como se fosse disseminação de fofoca. Os dois protocolos vão levar cada nó a convergir com o tempo. Não é imediato, é consistência eventual, tá? Mas atende aos requisitos da solução. Então vamos dar uma olhada como é que esse caso foi implementado aqui. O original foi em C++, mas aqui eu fiz uma prova de conceito com um exemplo em Python, outro em Go e outro em Rust. O princípio é o mesmo. Vamos dar uma olhadinha. Então, aqui a gente tem um projeto, vocês podem baixar, está aí na descrição do vídeo.
o link para baixar o projeto. Nós temos as três implementações aqui, Go, Python e Rust. Os três são exatamente iguais. Vou mostrar aqui o Python. Tem arquivos de configuração, tá vendo? A porta que ele vai iniciar, quem são os companheiros iniciais. Como aqui está tudo no Docker, eu só botei o número da porta, mas na realidade você pode botar o IP e porta, né? Não tem problema nenhum. E cada versão tem um Dockerfile para gerar a versão, tá? No caso do Go e do Rust, esse Dockerfile é um multi-stage build para não levar compilador junto, né? Tá aqui, no caso do Rust a gente também tem aqui, tá? Multi-stage build. E a implementação é bem simples. Aqui no Python eu tenho uma estrutura, uma classe, que é o LWW map, Last Write Wins map. E ele insere se o timestamp que estiver chegando for maior do que o que está lá. E ele tem um merge many, que é quando ele recebe medições dos peers dele, que foram descobertos através de Gossip. Com isso, cada nó tem a medição de todos os dispositivos de todos os servidores. Com o tempo, eles vão convergir sem a necessidade de um servidor central. Isso é o CRDT. Existem vários tipos de CRDT, não só o LWW. Tá? E é muito utilizado, por exemplo, em Pastebin compartilhado, em workspace gráfica de desenho compartilhado, tipo Miro. Eles usam isso muito. Tá? A implementação é bastante simples. Tem aqui o log, geração de métricas, porque cada servidor simula estar ligado a vários dispositivos. Tá? Aqui está o Gossip, né, que ele dissemina a informação, tem tudo isso. E aqui, quando chega informação para ele. Tá? O Rust está aqui. O projeto é com Axon Tokyo. Tá? É muito parecido com o projeto do Python, respeitando as diferenças da linguagem, né? A gente tem aqui algumas structs, AppState, né? Que é o estado geral da aplicação, simula o LWW, como a gente viu no Python, né? Tem aqui agrupamento, log de estado, o gossip, quando chega informação dos outros, e todos eles têm um health check, tá? Que retorna ok. Para que quando subir tudo, ele só ative o servidor, só suba quando tiver ok. O Golang é a mesma coisa. Nós temos aqui a implementação no main.go. Tá? Os códigos são extremamente simples, não tem nada demais. Tá? A gente tem aqui várias structs, né? Merge many, snapshot, tem tudo que tem nos outros, tem aqui também handle gossip, tudo. Tá? Você dá uma olhada depois nos códigos se você estiver interessado. Como eu disse, no caso real, era tudo em C++. Aqui é que eu fiz nessas três linguagens para facilitar. Quando a gente starta isso, tem aqui cada um tem o seu Dockerfile, eu tenho um Docker Compose aqui. Eu tenho um Health Check Test aqui, que ele testa se os nós estão no ar para poder invocar, para poder colocar no ar. Então, como é que a gente roda isso? A gente vai Docker Compose. Primeiro você vai fazer o build, né? Aí eles estão começando a gerar aqui, ó. Aí aqui nos logs eu tenho dos vários servidores por porta, tá? Aqui. Remoto foi recebido. Local é dele mesmo. E estado quais são o estado geral dos dispositivos, de todos eles que estão ligados. Aí ele vai mostrando os estados de todos eles. Aqui já é a seção do Rust. Tá? Os três primeiros são Python, depois vem Go e depois vem Rust aqui. E ele continua monitorando, convergindo, dando estado, tudo isso. O que a gente conseguiu criar aqui? Um sistema distribuído de monitoração sem um nó central.
é um managed server, tipo esses managed services que tem nos cloud providers. Não há um nó central. E eventualmente todos eles se descobrem, eventualmente todos eles vão convergir, vão estar consistentes entre si. Isso é consistência eventual. Então, você rodou, a hora que você não quiser mais rodar, você pode vir aqui, ele vai parar todos os processos e você pode eliminar todos os containers depois, tá? Estou esperando eles pararem aqui. Pararam. Aí, Docker Compose, down, -v, remove, e pronto, todos eles pararam. Então a gente resolveu um problema real de um cliente, que ele queria monitorar os dispositivos e ter essa informação replicada em vários equipamentos, sem necessariamente ter um servidor central. Ele não, por questões orçamentárias, por questões de rede. Imagina uma instalação industrial, você botar um servidor lá dentro, para botar a sala refrigerada? Não dá. Então tem uma série de questões aí que a gente teve que resolver. Isso é arquitetura de software, é você criar a solução que segue o contorno do problema, tá bom? Não é vender cloud service, isso não é ser arquiteto. Ah, porque eu sou arquiteto de solução, só sabe plugar cloud service. Isso aqui dava para fazer com qualquer provedor de nuvem, plugar um monte de cloud service aí e gerar uma fatura milionária aí para a empresa pagar. Não era isso que a empresa queria, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.